Você já se perguntou quais são os piores empregos do mundo? Aqueles que te fazem agradecer por ter escolhido sua profissão ou te motivam a correr atrás do seu sonho, seja ele qual for, só de pensar na alternativa? Hoje, meus amigos, vamos mergulhar de cabeça no lado obscuro do mercado de trabalho. Preparem seus estômagos, porque vamos explorar os trabalhos mais insanos, perigosos e, vamos ser sinceros, nojentos que existem por aí. Se você é do tipo que reclama do trabalho, prepare-se para rever seus conceitos. Depois de assistir a esse vídeo, você vai abraçar seu emprego com todas as forças. Apertem os cintos, porque a jornada vai ser pesada. Imaginem ter que lidar com a sujeira mais grotesca que a mente humana pode conceber e multipliquem isso por 1000. É isso que os guerreiros e guerreiras que trabalham como limpadores de esgoto enfrentam todos os dias. Eles se enfiam em túneis escuros, úmidos e fétidos, rodeados por... Bom, vocês podem imaginar, né? Dejetos humanos, lixo, produtos químicos, tudo isso compondo um aroma que faria o próprio Beelzebu tapar o nariz. E não pensem que é só o cheiro, não. É um ambiente propício para doenças, com risco de contaminação a cada segundo. Sem falar nos gases tóxicos, que podem causar desmaios e até mesmo levar à morte. Sério, esses caras são verdadeiros heróis anônimos. Arriscam suas vidas diariamente para garantir o saneamento básico e a nossa saúde. Da próxima vez que você der descarga, lembre-se deles com carinho e gratidão. Mas não é só no Brasil que a coisa é sinistra, não. No mundo todo, existem histórias aterrorizantes de limpadores de esgoto que encontraram coisas bizarras durante o trabalho. Já pensou em encontrar um rato gigante? Ou, quem sabe, uma dentadura perdida? E o pior, muitas vezes, eles não têm o reconhecimento que merecem. Salários baixos, condições precárias de trabalho e pouca valorização da sociedade. É de partir o coração. Então, meus amigos, fica aqui a minha homenagem a esses profissionais que encaram de frente o que ninguém quer ver nem sentir o cheiro. Vocês são os verdadeiros guerreiros do submundo. Agora vamos falar de uma profissão que, apesar de essencial, muitas vezes é tratada com descaso: os coletores de lixo. Eles são responsáveis por manter nossas cidades limpas, mas será que damos a eles o devido valor? Imaginem só, acordar cedo todos os dias, enfrentar o trânsito caótico e lidar com o lixo de milhares de pessoas. É um trabalho árduo, que exige força física, resistência e muita disposição. E não pensem que é só recolher o lixo, não. Eles precisam separar os materiais recicláveis, organizar as sacolas e lidar com o mau cheiro, muitas vezes sob sol escaldante ou chuva torrencial. E o pior, muitos coletores de lixo trabalham sem equipamentos de segurança adequados, colocando sua saúde em risco. Cortes, perfurações, infecções, sem contar o risco de acidentes com o caminhão de lixo. É um trabalho realmente perigoso. Mas o que mais me revolta é a falta de respeito que muitas pessoas têm com esses profissionais. É comum vermos pessoas jogando lixo na rua, sem o menor cuidado, como se a responsabilidade de manter a cidade limpa não fosse de todos nós. É preciso ter mais consciência, galera. O trabalho dos coletores de lixo é fundamental para a nossa saúde e para o meio ambiente. Eles merecem nosso respeito, admiração e, acima de tudo, a nossa colaboração. Vamos fazer a nossa parte, pessoal. Separar o lixo em casa, descartar os resíduos corretamente e valorizar o trabalho desses guerreiros que mantêm nossas cidades limpas. Assunto é sério e, para muitos, perturbador. Vamos falar sobre os trabalhadores de abatedouros, aqueles que enfrentam uma realidade cruel para que a carne chegue até os nossos pratos. É difícil imaginar o que se passa dentro de um abatedouro. O sofrimento animal, o sangue, o cheiro forte da morte. É uma realidade chocante que muitos preferem ignorar. Mas e os trabalhadores? Como será que lidam com essa rotina de abate diário? É um trabalho extremamente desgastante, tanto física quanto emocionalmente.
Eles precisam lidar com a pressão de um ritmo acelerado de produção, com a violência inerente ao processo de abate e com a constante presença da morte. É um ambiente que pode afetar profundamente a saúde mental de qualquer pessoa. Muitos trabalhadores de abatedouros relatam ter pesadelos, ansiedade, depressão e até mesmo desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. É como se carregassem consigo o peso da vida e da morte de tantos animais. E o pior é que, muitas vezes, esses trabalhadores não têm o suporte psicológico necessário para lidar com essa carga emocional tão pesada. São tratados como máquinas, e não como seres humanos com sentimentos e emoções. É preciso ter mais respeito e compaixão por esses trabalhadores que enfrentam uma realidade tão difícil. Eles merecem condições dignas de trabalho, acompanhamento psicológico e, acima de tudo, o nosso reconhecimento pela importância do seu trabalho, por mais controverso que ele seja. E quando falamos de trabalhos perigosos, não podemos deixar de mencionar os mineiros de carvão. Eles se aventuram nas profundezas da terra, enfrentando condições extremas para extrair esse recurso tão importante para a nossa sociedade. Imaginem só, trabalhar em túmulos escuros, úmidos e claustrofóbicos, com risco constante de desabamento, explosões e inalação de gases tóxicos. É como se cada dia fosse uma luta pela sobrevivência. A poeira do carvão é altamente prejudicial à saúde, causando doenças respiratórias graves a longo prazo. Sem falar nos riscos de acidentes, que podem ser fatais. E o que dizer do impacto ambiental da mineração de carvão? A exploração desenfreada desse recurso tem consequências devastadoras para o meio ambiente, contribuindo para a poluição do ar, da água e para o aquecimento global. É preciso repensarmos a nossa dependência do carvão e buscarmos alternativas mais sustentáveis para a geração de energia. A vida humana e o futuro do nosso planeta estão em jogo. Enquanto isso, os mineiros de carvão continuam arriscando suas vidas diariamente para suprir as nossas necessidades energéticas. É preciso valorizar o seu trabalho, garantir a sua segurança e lutar por um futuro com menos impacto ambiental. E para fechar com chave de ouro, ou seria de lata de ração, vamos falar de um trabalho que é, no mínimo, inusitado: testador de ração para animais. Sim, você não ouviu errado. Existem pessoas que são pagas para provar a qualidade da ração que os nossos bichinhos de estimação comem. Mas será que é tão ruim assim? Bom, depende do seu paladar. Os testadores precisam analisar o sabor, a textura, o cheiro e até mesmo a aparência da ração. E convenhamos, não deve ser a coisa mais apetitosa do mundo. Imaginem só ter que provar ração seca de cachorro, ração úmida de gato, ração para coelho, para hamster. É um verdadeiro desafio para o paladar humano. Mas calma, não precisa sentir pena deles. Os testadores de ração têm um papel importante na indústria pet, garantindo a qualidade e a segurança dos alimentos que os nossos bichinhos consomem. E quem sabe, né? Talvez você tenha um talento nato para a profissão e nem saiba. Se você topa encarar esse desafio gustativo, quem sabe essa não seja a sua porta de entrada para o mundo da degustação profissional. É impressionante como existem profissões tão desafiadoras e, ao mesmo tempo, tão importantes para o nosso dia a dia. É claro que essa lista está longe de ser completa. Existem muitos outros trabalhos insanos, perigosos e nojentos por aí. Mas o objetivo aqui não é causar repulsa, e sim gerar reflexão. Valorizar cada profissão, reconhecer a importância de cada trabalhador e ter mais empatia por aqueles que se dedicam a tarefas que a maioria de nós jamais teria coragem de realizar. E aí, você teria coragem de fazer algum desses trabalhos?